Eu não acho que o São Paulo inventou, não. Pelo contrário. Eu acho que o São Paulo está tentando fazer minimamente o que dá com esse time dele. Quando você olha, o Diniz valoriza muito na coletiva, né? Porque a posse foi nosso, o domínio foi nosso. E é difícil você pensar num sucesso do tipo de São Paulo dessa maneira. Então ele virou e falou, eu tive sucesso de um jeito, na primeira partida, não repetiu. Eu sei como é que eu preciso travar o Fluminense. Mas acho que o Flamengo ontem deu alguns sinais. É que o problema é que é Fluminense, né? A gente não consegue ver essa sequência de sinais com outras equipes. Ah, mas sim, o Fluminense tem um jogo diferente. Quando o Fernando Diniz fala sobre a questão da posse de bola, eu acho que é muito porque ele faz um confronto de ideias, né? Porque o Flamengo se modifica para jogar contra o Fluminense. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei para vocês aqui um corte especial do programa F90 da ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar aqui na descrição o link como créditos do canal ESPN. Cara, este vídeo aqui tá bem divertido, bem legal, bem informativo, tá bem didático, né? Assista até o final, tá bem bacana. A bancada do F90 analisando a vitória do Mengão e classificação do Flamengo e mais uma derrota do Fluminense. Fluminense que não vence há 5 jogos e também não marca há 5 jogos. Crise do outro lado e do nosso lado aqui, né, cara? Graças a Deus estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Trouxe mais cedo informação de que o sorteio da Copa do Brasil será terça-feira, provavelmente terça-feira, 13h, tá? A CBF ainda não divulgou oficialmente, mas provavelmente será terça-feira, 13h, o sorteio da Copa do Brasil. Quem será o adversário do Mengão? Você vai descobrir, você vai ficar sabendo aqui no nosso canal, porque a gente vai fazer ao vivo o sorteio da Copa do Brasil. Agora eu quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal e para você ativar o sininho para não perder nada. Valeu, galera! Vamos aqui então acompanhar este corte que eu separei para vocês do F90. Simbora! Rodrigo Bueno, você que é o talismã da Gávea. Da nação. Não, para. Não pode misturar Paquita da Gávea ou Paquita da nação. São duas. Eu recebi uma mensagem aqui de uma grande rubro-negra. Quem? Ô Pedro, avisa na mesa que o Bubu não pode ser talismã. Há um mês atrás ele estava querendo dizer que era o representante do Vasco. Ele precisa se decidir. É a filha, né, que torce pro Vasco. Não interessa, você falou que era representante do Vasco. Tem razão, então, tem razão. Não foi tem esporte, razão, não, esporte é soberano. Soberano, porque ontem levou em consideração eu tenho um poder que eu identifico... Quem que eu respondo fã de esporte aqui? Fala assim, o Bubu ele tem um poder sobrenatural de identificar o sentimento do torcedor. Não, vou responder. O Bubu tem uma autoestima que ele acha que tem um poder. A semana passada eu identifiquei o sentimento do botafoguense. Castrado. E na semana anterior eu detectei o sentimento tricolor. Tanto que eu falei do dinizismo ali, que é o que ia acontecer. E agora eu passei o sentimento rubro-negro, que deu certo e foi confirmado. Detecta o sentimento do torcedor do Flamengo ontem à noite. Não, mas detecta depois do jogo. Detecta. Ele detectou do Botafoguense segunda-feira, do flamenguista hoje. Agora vai, ganhou, mas não convenceu ainda. Tem coisa boa ali, evoluiu. Ou, de novo, é só o confronto com o Fluminense? Vamos lá. Todas as anteriores. Você falou A, B, C, D, E, aí eu ponho um F lá, todas as anteriores. Não, mas tu é talismã rubro-negro, não é E. É o seguinte, o Flamengo venceu o time que estava atravessado na garganta dele. Pro Flamengo e o Sampaoli, que chegou agora há pouco, até ele já falou, foi revanche. Revanche pelo Carioca, o que o Fluminense estava fazendo com o rubro-negro nos últimos tempos. Elogiou o time adversário e falou, é forte o Fluminense, não é fácil enfrentar o Fluminense. Não é à toa que o Tricolor teve mais a bola, né? O Diniz mais uma vez se gabou disso, né? Tivemos a bola e perguntou qual time até o fim do ano vai jogar contra esse Flamengo poderoso e vai ter mais a bola. Ele meio que desafiou, dizendo que a partir de agora, Flamengo contra qualquer adversário vai ser dominante. Diniz falou, o Flamengo não conseguiu fazer o jogo que queria. Mesmo assim que aconteceu... Meritíssimo. Então, eu falei da bola aérea, não falei ontem? Um dos 20 motivos, a bola aérea. Vamos ver essa jogada lá, peraí, cruzou na área, deixa eu ver aqui. Gol de bola aérea, ponto pra mim. Aí o que eu falei? Maracanã, Flamengo mandante, nação presente, empurrando. Cheira isso aí, olha lá. Tô tirando, tem alguma ponto coisa aqui que tá muito séria. Não, tô falando sério. Guarda aí. E Flamengo tem mais tradição que o Fluminense na Copa do Brasil.
tetracampeão, né, em busca do Você acha que a tradição ontem que determinou o resultado? Eu tô tentando lembrar. Flamengo. Eu passei 20 motivos ontem porque o Flamengo ia eliminar o Fluminense. Dos 20 motivos você acertou a bola aérea. Pelo menos uns 15 aconteceram. Pelo menos uns 15 entraram em campo. Você falou Everton Ribeiro. Teve gol do Everton Ribeiro? Verdade. Eu não vi você entusiasmado assim quando errou os 20. Não, calma. Do Fluminense. Não perdeu. Foi uma vitória de 0-0. Foi uma vitória de 0-0. Agora eu falei, Fluminense tá desfalcado. Não tem o Marcelo. Tem o Alexander. Óbvio, né? Felipe Melo, suspenso. Então o Fluminense com problemas e o Flamengo numa crescente. Eu até fiz um movimento explicando aqui como é que é o movimento da crescente aqui e tal. E que o Fluminense estava numa descendente. Tá fazendo mal para ele. Então a minha análise absolutamente perfeita ontem culminou nessa classificação 2-0. Tem gente que fala assim, mas era muito simples, venceu o melhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta séria. Qual foi a última vez que você errou? E eu errei? Não, teve um dia que eu errei aqui. Não, você não deve ter errado. Acho que os fatos... Você acabaram de surpreender. Eu pedi desculpa pra um monte de torcida aí. Todo dia sim, dia não, tava pedindo desculpa. Campeonato Paulista. O Ituano. A eliminação do Ituano. Eu pedi desculpa pro Ituano. Acreditava que o Ituano ia tirar o Corinthians, ia avançar e tal. E outras vezes também. No fichamento teve um dia que eu errei aqui. Um dia? Um dia Semana passada. Estamos em junho, hein? Pô, pelo amor de Deus. Vou tentar lembrar qual que foi. Não vou lembrar aqui. Atlético e Palmeiras eu botei Atlético, porque a gente não pode empatar, deu empate. Teve um que eu errei no comecinho, mas... Vou puxar aqui no WhatsApp, no grupo. Futebol é momento. A coisa é tão assim que ele até esqueceu. É momento, entendeu? Isso o aí meu momento agora é muito bom. Eu tava numa fase mais ou menos ali pra trás. Mas agora que eu peguei tem vídeo. Tem vídeo. Cara, é impressionante. Hoje tá uma loucura esse negócio aqui. Tá uma delícia. Tá uma delícia, eu tô adorando. Vocês não deviam nem receber pelo programa de hoje. 96195 né? Fica trabalhando. Colega no bolso. Repete aí, ó. Qual o número, Pedrão? Pedrão, com a tua dupla aí. Você fez falta ontem. Vai lá. DDD 11. Isso. 9619591. 08. 11 9619591. E vai ganhar o que hoje, Zé? Muito bem. Eu que vou ganhar com os vídeos. Vídeos, eles são maravilhosos. Vem, fã de esporte. Bora! Fala, galera do F90. Bubu, você é o cara. Pediram 20 motivos pro Flamengo ser favorito. Aí o Flamengo foi lá e fez 2-0. Muito bem. Bubu, você tá praticamente igual o polvo da Copa de 2010. O polvo, você tá acertando tudo. Bubu, 100%. Isaías, Zé Elias, para de secar o Mengão. Para de secar. O Corinthians vai chegar na final, o Flamengo vai ser campeão em cima do Corinthians de novo. Valeu, galera, um abraço. Manda um abraço aí pra Flá Bebê, da Bahia, aqui do Nordeste. Opa! Valeu. Grande abraço. A voz do povo é a voz de Deus, dizem, né? O povo tá comprando a ideia, você viu? É isso. Roubaram minha água? Cadê eu que sou? Não, a água tá te fazendo mal. Eu acho que não é água, essa água não tá legal pra você. Tem mais vídeos, vamos lá. Prioridade pros vídeos do programa hoje vai ser isso. Alô? Fala aí, galera, Futebol 90, beleza? Fluminense jogou como nunca e perdeu como sempre, hein? Aqui no Rio de Janeiro voltou tudo normal, hein? É o Flamengo na frente e olhando pra trás pra ver quem que vem. Fluminense lá de cá, Vasco lá de cá ou Botafogo aqui embaixo? É isso aí, ó. Que vitória espetacular, hein? O time do Flamengo, nota 6. Agora, pra torcida do Flamengo, ó, nota 1000. Que torcida espetacular. Mais uma vez, dando um espetáculo no Maracanã. Quase 70 mil pessoas no Maracanã. É isso aí. O time não corresponde, mas o Flamengo dá um espetáculo. É outra coisa, hein? Com essa vitória, torce mais confiança no time do Flamengo. É isso aí, ó. Parabéns pra torcida do Flamengo, hein? E o Jorge Sampaoli tem que parar de inventar. E botou Pedro no banco e botou o Davi Luiz pra jogar. Tudo bem, quisesse barrar o Pedro, mas botava o Cebolinha ou o Matheus França. Não um jogador que a torcida do Flamengo detesta. É isso aí, ó. Galera, um abraço pra vocês aí, principalmente Zé Elias, hein? É isso aí, Mengão. Vamos, Flamengo! É o Gerson aqui de Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Valeu, galera. Tamo junto, hein? Abraço. Porra, que gênio, orelhão? Cara. Ainda tem orelhão? Tem. Orelhão, mandou recado. Caramba. Parece um repórter pra caramba. Fez análise do time. Repórter esportivo. Se ele não foi isso na vida, ele tem todas as condições. Gerson, se você quiser entrar aí no meio jornalismo, comunicação, rádio, você é bom de rádio, hein, meu velho? Você é bom. Agora, vem cá, o Sampaoli inventou? O Sampaoli ontem... certinho, o suficiente para passar. Mais importante ontem do que qualquer coisa em relação a desempenho era o resultado. Eu acho que ontem não teve mistério, né? Ontem, quando o Bubu falou aqui mais cedo que ia ganhar, ganhou ali, né? Então não precisava de Sampaoli, nada. Foi isso?
Não foi, não? Isso vai durar o programa todo. Não foi isso, não? Cara, eu não posso falar mais nada. Vocês juraram pra mim que foi isso? Eu tenho culpa que eu vim do futuro, cara. Eu vim do futuro, eu sei o que vai acontecer. É pra falar sério? Eu só vou tomar vinho. Infelizmente, porque tá muito bom isso, só que a gente tem que falar sério. Vamos lá. Mas agora, eu não acho que o São Paulo inventou, não. Pelo contrário. Eu acho que o Sampaoli tá tentando fazer minimamente o que dá com esse time dele. Quando você olha, o Diniz valoriza muito na coletiva, né? Porque a posse foi nosso, o domínio foi nosso. E é difícil você pensar num sucesso do tipo do Sampaoli dessa maneira. Então ele virou e falou: eu tive sucesso de um jeito, na primeira partida, não repetiu. Eu sei como é que eu preciso travar o Fluminense. Ele, em algum momento, ele tenta pressionar a saída de bola. Não funciona, ele recua, ele bota em bloco baixo. Um time que competia muito contra o Fluminense, que competia menos. Um Flamengo muito mobilizado. A gente comentava ontem aqui no Linha, depois do jogo. Eu acho que o Flamengo ganha sem brincadeira. Claro que tem o dedo do Bubu ali no pré-jogo, mas eu acho que o Flamengo ganha a classificação. O Flamengo ganha a vaga, o Flamengo ganha o jogo antes da bola rolar. Era um Flamengo muito mobilizado. O Bubu falou um negócio ali que eu concordo. Estava entalado, o Fluminense está entalado. O Fluminense doeu muito mais que qualquer revés, qualquer tropeço, porque quando perde para o Fluminense ali e para o Vasco, naquela casada de jogos ali de março, muito mais do Fluminense depois até, tem um troféu, tem o Diniz, a virada no estadual, a perda de protagonismo no cenário de Rio de Janeiro, o grande time que todo mundo queria parar para ver jogar e comentar, era o time do Diniz, o Flamengo era muito time que não conseguia jogar. Você mexeu com alguma coisa. No Flamengo a gente questionava muito como que ele se mobiliza ou deixa de se mobilizar para os jogos contra o Fluminense. A gente debatia aqui ao longo dos últimos dias. Mas só se mobilizou naquele jogo de ida contra o Fluminense. O Zé ainda brincou. Então vai ter que ter o Fluminense todo jogo para se mobilizar. Mas tem algo diferente, porque esse Fluminense mexeu com esse Flamengo. Esse Flamengo que talvez tenha vencido tudo e ainda está encontrando exatamente como é que vai retomar essa fome. Contra o Fluminense a fome está ali. A espinha estava atravessada na garganta. Então esse Flamengo, para mim, ele começa a vencer antes do jogo, quando tem o cenário conturbado. A gente vai debater a fala do Gabriel, mas depois o Everton Ribeiro confirma que tem situações internas. Sim. Então, assim, o Flamengo parece que em alguns momentos ele se alimenta disso, né? Ele se alimenta... O Galvão Bueno, só para falar rapidamente, tem uma passagem no documentário dele que ele fala que ele cria o caos porque ele precisa do caos para se motivar. O Flamengo parece que às vezes ele cria o caos para se motivar em meio ao caos. Eu falava, Flamengo, nosso Paulinho aqui, o supervisor de estúdio, ele falava: e aí, Pedro? Eu falei: ô, Paulinho, quando tá assim, parece que vai dar tudo errado, é que vocês decolam, o Flamengo decola, e tá tudo bem. Paulinho é flamenguista? Pô, não é pouco não. Ontem ele tava passando mal lá fora. Passou o dia inteiro lá fora e ele tá nervoso pro jogo. Não, que isso. Eu falei: Paulinho, quando pega assim, ó, conhecendo um pouco de Flamengo, então o Flamengo se mobiliza para esse jogo de forma diferente e compete. Falo da mobilização porque na hora que baixa o bloco, o Fluminense tem dificuldade, o Flamengo compete muito. Acho que o número do Data ESPN foram 30 duelos ganhos. Um número muito maior do que a maior marca que o Flamengo recuperou muitas bolas. Até então. Então, esse Flamengo competido, não necessariamente pressionando lá em cima, como é característica do Sampaoli, mas baixando o bloco, entendendo o que o momento pede, porque é um estágio inicial de trabalho, mas tem um time muito bom do outro lado. Isso é respeitar o adversário. E você baixa muito bem, controla muito bem, pressiona muito bem, ganha os duelos individuais e ganhar os duelos individuais do Fluminense. Não fazer aquela bola circular como a gente está acostumado a inverter de um lado para o outro. É fundamental. O Fluminense tem um lado esquerdo todo ali. O Flamengo soube explorar isso. E o que já tinha acontecido no jogo contra o Cruzeiro. Quando o campo abriu, o Fluminense se lançou, assim como o Cruzeiro se lançou no final do jogo do último fim de semana, o Flamengo aproveitou, o Flamengo espetou, que foi a história do 2-0, é quando o Flamengo fica mais à vontade. Ter feito até mais. Então, acho que por aí dá para explicar um pouco que foi. Não acho que foi a invenção do Sampaoli, foi muito mais um entendimento do Sampaoli. E ele fala isso até. Ele falou: é um novo Flamengo em estágio inicial. E ele pontua: tem que evoluir muito ainda, é um processo. Mas era o que dava, o que era possível. Ele fala alguma coisa agora: gosto de pressionar alto. Mas era o que dava, o que era possível, se referindo à expressão em bloco mais baixo, que não é exatamente uma característica do time dele. Então o Flamengo começa a ganhar na mobilização pré-jogo, na vontade de dar uma resposta ao Fluminense que estava atravessado, na vontade sim de dar uma resposta, porque o Gabigol deixou isso muito explícito ao final do jogo. Sim. Aos relatos de situações internas, na vontade de dar uma resposta ao trabalho inicial do Sampaoli, que por hora tinha sido questionado. Ele defende o Sampaoli, inclusive. O Sampaoli tem a cara do Flamengo. O seu lado esquerdo inteiro desfalcado, viu o bicho crescer. Não conseguiu fazer o seu jogo. Apesar de ter volume, não transformou esse volume em um caminhão de oportunidades, como a gente debatia ontem. Sim. É muito mais um volume que alguns jogos, inclusive, não está sendo transformado em volume de jogo, posse de bola, em um caminhão de oportunidade. Está difícil, por exemplo, para a bola chegar para o cano e finalizar. Aliás, já são 4 jogos, se não me engano, que o Fluminense não faz um golzinho. 4 ou 5 jogos que o Fluminense não faz um golzinho. São 5 sem vencer.
Vê que o Cano pode fazer gol. Né? E aí, com 5 sem marcar. A coincidência aí, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, né? Vamos falar mais do Flamengo agora, mas daqui a pouquinho a gente fala mais do Fluminense também. Curiosamente, a bola, o Cano não está fazendo os gols, o Fluminense não está marcando os gols, né? Não tem, os outros não estão fazendo. É uma coisa para a gente ponderar aqui, para a gente conversar. Não é que ficou uma porcaria o trabalho no Fluminense, longe disso, mas tem problemas, evidentemente, estão evidenciados, isso precisa ser resolvido. Zé Elias. Foi esse homem, o gol foi dele, sim, o aniversário era dele, o retorno era dele, né? O que abriu a porteira foi dele. Cabelo bonito era dele. Cabelo bonito era dele, o charme era dele, o sotaque era dele. Foi o jogo dele? Boa tarde, William. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bubu. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Não, acho que o jogo foi do Flamengo num todo. Tá. O trabalho da Arrascaeta, o trabalho do Gabigol, pressionando muitas vezes ali a defesa do Fluminense. O que jogou o Pulgar ontem de novo. É impressionante como ele consegue fazer a marcação e nos momentos mais difíceis. Ele era o cara que estava interrompendo a jogada do Fluminense. Quando o Fluminense tentava jogar, ele ia lá. Ele fez acho que umas 2 ou 3 faltinhas táticas, aquela que para o jogo. Legal você levar a análise para o aspecto coletivo. Sim. Porque geralmente quando a gente fala desse Flamengo, que troca técnicos, a gente fala muito das individualidades que salvam e tal. Você sentiu o Flamengo mais coletivo ontem? Ontem, para mim, foi coletivo. O Bubu citou coletivo na lista dos 20 lá? Não. Pior é que não. Só para saber. Acho que para jogar contra o Fluminense, você não consegue, eu acho que individualmente com a bola nos pés, o Flamengo poderia decidir os jogos, decidir o jogo contra o Fluminense. Sim, mas ontem o coletivo, eu acho que foi muito forte. Isso é uma baita notícia. Né? Foi muito forte. O que o Gerson correu, o Gerson pressionou, roubou bola. Falta ainda, eu acho que para o Flamengo, criar um pouco mais com a bola nos pés. O próprio Sampaoli fala, né, que é um processo ainda e tal. Mas acho que o Flamengo ontem deu alguns sinais. É que o problema é que é Fluminense, né? A gente não consegue ver essa sequência de sinais com outras equipes. Mas sim, o Fluminense tem um jogo diferente. Quando o Fernando Diniz fala sobre a questão da posse de bola, eu acho que é muito porque ele faz um confronto de ideias, né? Porque o Flamengo se modifica para jogar contra o Fluminense. Acho que no fundo ele quis dizer isso. E o Fluminense jogou da mesma forma, mas não conseguiu fazer o gol. Por quê? Méritos do Flamengo. O Flamengo pressionava. O Flamengo, no começo do jogo, deixou a bola para o Fluminense. Aí chegou. Eu acho que isso era ordens do Sampaoli. Tinha coisas ali pré-determinadas, né? Aí, de repente, o Flamengo sobe um pouco a marcação. Aí, de repente, o Flamengo sobe a marcação, mas fica esperando ali na área e deixa a bola. Teve um determinado momento que o time do Fluminense estava com a bola nos pés e o Flamengo ficou parado. E o Fluminense não conseguia jogar, não conseguia fazer. O Fábio olhava um para o lado para o outro assim, para onde eu toco, para onde eu toco. E o Flamengo armado, esperando. E aí quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Quando a bola ia para o lado, o Flamengo dava o bote. Né? Justamente para criar essa dificuldade na saída de bola do Fluminense. E depois, com a bola nos pés, o time do Flamengo conseguiu jogar em determinados momentos um bom futebol, aproveitando os espaços deixados pelo Fluminense, né? Porque o Fluminense se projeta, se lança ao ataque, deixa os espaços e o Flamengo consegue jogar. Mas acho que o coletivo do Flamengo ontem foi muito forte. Ajudou como é que eu falo assim? Dificultou demais o jogo do Fluminense. Por mais que o Fernando Diniz fale assim, não, o Fluminense jogou, mas o Fluminense não conseguia chegar no gol do Flamengo com a facilidade que tem em alguns momentos, né, em alguns jogos. Tem dois pontos que eu acho que eu prestei atenção nesse time do Fluminense. Né? Um é o seguinte, ontem, o Cano não consegue fazer gols. Né? O Cano não consegue fazer gols. O Paulo Henrique Ganso está longe do gol. O Paulo Henrique Ganso está longe do Ganso. E a bola não está chegando redonda por Cano, ontem, chegou um determinado momento... Ontem para mim vai além da fase. O Flamengo... Sim, não, mas eu ia chegar nesse ponto. Porque o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o Fluminense não conseguia jogar. E quem ia lá atrás da saída de bola? O Ganso. O Ganso teve um momento que ele deu uma saída acho que foi uma falta, não sei, alguma coisa assim, que todo mundo ficou olhando, ele veio, tocou a bola e jogou uma bola pro Arias, lá no meio do campo, né, um passe pro Arias. Por quê? Porque não conseguiam jogar. Então o Arias fica isolado, o Cano fica isolado e o lado esquerdo da equipe do Fluminense não tinha peso. O Guga, perna direita, jogando pelo lado, né, contrário, sem o Keno, sem o Marcelo, sem o Alexander, o time do Fluminense fica muito penso. Né? O Martinelli, em alguns momentos, eu acho que ele errou determinados movimentos, que quando ele recebia a bola, ao invés de ele dar a sequência para frente, ele jogava para o lado. Né? E aí é uma coisa que está embutida no sentido do jogador fazer os movimentos. Né? São tantas repetições que, ao mesmo tempo, você não consegue mudar a direção.
né? Você tem que mudar a direção de acordo com um pré-movimento determinado dentro dos treinamentos. Então, o Fluminense teve muitas dificuldades pela imposição do Flamengo e pelo posicionamento do Flamengo em campo. Acho que isso foi fundamental para o Flamengo conseguir a vitória. O Flamengo, eu vou repetir a mesma coisa que falei no primeiro jogo contra o Fluminense. Vamos esperar para ver o que vai acontecer com esse Flamengo e espero que o Flamengo possa olhar em todos os seus adversários agora o Fluminense. O próximo é o Vasco. Sim, vai ser jogo pegado. E depois tem o Racing. Semana que vem tem o Vasco, segundo e o Racing quinta. Vai ser jogo pegado. Mas eu acho que assim, eu acho que esse jogo do Vasco vai dizer muito qual é a atual fase do Flamengo. Em termos de mobilização, se ela é para todos os jogos. Mas vai ter essa mobilização. Desculpa, vai ter essa mobilização. Porque com o Racing na quinta. Será que na segunda não vai dar uma segurada? Mas eu não sei, é um clássico. Sim, é um clássico. Eu não sei. Mas eu espero isso, entendeu? Eu espero do Flamengo que o Flamengo mantenha, né, consiga jogar dessa mesma forma. Porque o Flamengo forte é um campeonato mais forte. Lógico. O Flamengo forte é um campeonato mais rico de emoções, de qualidade de jogo. Claro, lógico. Então, se o Flamengo conseguir marcar do jeito que marcou ontem, mas quando recuperar essa bola, jogar como nós estamos acostumados a ver, nós teremos um time que vai brigar com o Palmeiras, vai voltar ali a brigar e vai ser aquele cara, o time que vai incomodar. E em relação ao Fernando Diniz, né, ao Fluminense... Vídeo top! Se eu tivesse aí no seu lugar assistindo este vídeo aqui, eu teria gostado. Eu, como torcedor do Flamengo, teria gostado do que ouvi aqui. Um vídeo bem bacana, divertido, com muitas informações, um vídeo didático, com análises do jogo, com análises do Flamengo, do Fluminense. E o Flamengo que, quando enfrenta o Fluminense, né, cara, ele se transforma, né? Foram assim nos últimos jogos. Depois daquela cacetada da final do Campeonato Carioca, o Flamengo aprendeu finalmente a jogar contra o Fluminense. No outro jogo ficou 0-0, só que o Flamengo dominou o jogo e jogou melhor que o Fluminense. Coisas do futebol, né? Ontem o Fluminense teve mais posse de bola e o Flamengo venceu por 2-0. Isso é muito bacana, né, cara? Isso é coisa do futebol, é maravilhoso, né? Por isso que o futebol é apaixonante. Bom para nós que estamos classificados, estamos aqui rindo à toa, feliz da vida. E fim de semana agora tem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo pega o Vasco. O jogo será segunda-feira. Quinta-feira o Flamengo recebe o Racing pela Libertadores da América. Então são jogos aí para provar, para o Flamengo mostrar que está em evolução. Tem que vencer o Vasco, tem que vencer o Racing. Precisa demais vencer o Racing para a gente continuar vivo também na Libertadores da América. E eu acho que vai vencer, cara. O Flamengo, quando tá nessa atmosfera, vocês viram ontem o que a torcida fez no Maracanã? Cara, isso que a torcida faz no Maracanã é muito importante, né? É um jogador a mais em campo, dá uma força danada, né, cara? O Flamengo jogando com intensidade no primeiro e segundo tempo. O Flamengo ontem mostrou coisas que não vinham mostrando, como intensidade, ritmo de jogo, vontade, a vontade principalmente, né? Perdemos vários gols também. Se o Flamengo tivesse feito os gols que o Gabigol, o Cebolinha, Gerson perderam, cara, teria sido 4-0, né? Mas é isso, antes de sair do nosso vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, muito obrigado a todos vocês. Fui!